Por que eu tô? Porque teve uma vez que eu coloquei... Bom dia, gente. Teve uma vez que eu coloquei ao vivo e eu tava no meu Instagram pessoal. Eu gravei o programa todinho no meu Instagram. Aí tive que baixar. Isso acontece. Apresentação, ai ela arrasando e participação dos usuários da rede de saúde. Deu 10h30, trabalhando todo. Desliga, tá? Não, porque o telefone não... Às vezes perguntam no pegar. Tá. Às vezes perguntam. Resposta quadrada. Às vezes fazem isso. Botou pra ali, botou pra cá. Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Hoje, dia 7 de agosto de 2025, quinta-feira, Engenho de Dentro, Instituto Municipal Nise da Silveira, e a gente voltando, depois de um período aí de férias, né, Luiz? Demos uma paradinha no mês de julho, estamos voltando agora no mês de agosto e, ó, voltando com pé direito. Estamos aqui no estúdio, junto com a galera do CAPSE, Raul Seixas, obrigada, gente, por estarem aqui. Sempre Camila Menezes com a gente, trazendo a galera, ela que articula lá, e aí eu perturbo, né, para ela trazer cada dia mais pessoas do CAPSE. É importante estar aqui com a gente nesse momento, né, de confraternização, não é só entrevista, né? A gente se encontra, né? A gente se abraça e isso faz uma diferença incrível. Aqui o Luiz Borges, o nosso companheiro de abaixa, levanta, voa. Tira a gente do ar. Bom dia, Luiz. Agradecer também a Cláudia Mastrange, que é ela que faz uma assessoria de imprensa bem bacana pra gente, né? Depois das entrevistas ela vai catar sites, enfim, colocar a gente aí no ar em outras mídias. Bem, hoje, nessa quinta-feira que tá boa, o ar ligado, né, um ambiente agradável, a gente está recebendo um companheiro que também é da saúde mental. Ele também trabalha aqui no Instituto Municipal Nise da Silveira, só que ele é do Espaço Travessia. O nome dele é Edson Luiz Antunes. Vou falar um pouquinho da história do Edson e depois ele conversa com a gente. O Edson foi um dos pacientes da doutora Nise da Silveira. Nise é reconhecida pela sua notável participação nas atividades de arte e terapia que ela promovia aqui no Instituto Municipal Nise da Silveira, que antigamente era instituído como Hospital Pedro II. O Edson, assim como muitos outros pacientes, encontrou na arte uma forma de expressão e comunicação que transcende todas as barreiras que são impostas. Suas obras, como desenhos e pinturas, foram reconhecidas por sua profundidade e criatividade, sendo incorporadas ao acervo do Museu de Imagens do Inconsciente, que inclusive tem 400 mil obras, né, lá dentro daquele museu, que são belíssimas. Cada uma mais linda que a outra. Cada uma mais linda que a outra. Esse museu ele foi fundado pela Nise para preservar e valorizar a produção artística dos pacientes psiquiátricos, demonstrando a importância da arte no tratamento dos transtornos mentais. A história do Edson, junto com a de outros pacientes, ilustra o impacto positivo da abordagem humanizada e inovadora de Nise da Silveira na psiquiatria, destacando a arte como uma poderosa ferramenta terapêutica. Bom dia, Edson. Essa é uma pequena biografia sua e a gente vai conhecer muito mais histórias desse rapaz que aceitou o nosso convite. Obrigada. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Só corrigindo um pequeno detalhe. Corrija. Tá? Eu quando vim frequentar o espaço aqui,
Eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos. Foi quando eu, saindo do tratamento onde a Raul Seixas agora, passava pelo corredor do pátio, e dava de frente, às vezes, quando eu era Anísio da Silveira. Tá? Então, eu quando fiz o tratamento, eu já não era uma parte onde eu não sabia nem o que era a doutora Anísio da Silveira. Tá? E para falar da Anísio da Silveira, foi já depois já de adulto, onde eu me tratei, na minha parte, onde eu vivia, onde eu enchia a cara, né? Onde eu era uma criança alcoólatra, eu só cuidei do corpo. Eu não queria cuidar da mente. Da minha cabeça que me incomodava, ao ponto de tentar suicídio ainda nessa fase. Então eu vesti a etiqueta da sociedade, uma sociedade burocrática, cheia de preconceito. Aonde eu passo a mão na cabeça, beber o seu álcool, e esse filho de repente não precisa de ajuda. Mas é aí que eu falo, é uma sociedade burocrática. Então eu vivia nessa sociedade burocrática. Eu preferia ser tratado como alcoólatra, como drogado, do que um cara que dependia cuidar da mente em relação à saúde mental. Mas existia um preconceito, né, nesse lugar de... Existia. Na verdade, hoje, menos, mas ainda existem pessoas que quando você fala, vai lá, no Instituto tem psiquiatras, tem psicólogos, ainda tem esse preconceito, mas na sua época era bem pior, né? Na minha época era bem pior, tá? Mas existia um grande detalhe na minha época também, tá? Que quando eu vim fazer esse tratamento aqui, quando eu era criança, existiam equipes que tinham prazer ao ponto de fazer aquele tipo de tratamento de choque, onde eu consegui parar de beber através desse tratamento de choque. O que é um tratamento de choque? A gente saía aqui por baixo, passava por no prédio, ia para um ambulatório lá na frente, lá tinha várias coisas que falavam sobre saúde, sobre doença, inclusive sobre o álcool. E eu já tinha um trauma da minha infância em relação à família. Porque eu me tornei uma criança alcoólatra, eu ocupava muito a minha família, eu tinha isso dentro de mim, porque eu tinha me tornado alcoólatra. Com o passar do tempo eu consegui. E para mim conseguir, eu vou chegar ao ponto onde eu retornei já adulto, aqui para o Instituto. Mas você vinha criança... Aonde na parte infantil eu cuidei da minha parte do álcool até os 18, 19 anos, e voltei para a sociedade. E já tentava algumas coisas sobre a minha própria vida, suicídio. Olha, eu fiz muita gente chorar. Olha, eu fiz muita gente sofrer nessa parte. Já adulto, sem frequentar, sem voltar a me tratar aqui. Foi quando, já depois de alguns anos, aos 38 anos de idade, foi quando eu retornei para cá. Você ficou quanto tempo sem vir aqui? Vamos botar dos 18 até os 38 anos. Eu consegui fazer o tratamento direitinho do meu ar aqui, parei de beber, mas só que eu não aceitava e ninguém percebia que eu era um garoto com tendência ao suicídio. Ninguém entendia que eu era um garoto com dupla personalidade. Ninguém entendia a revolta que eu tinha dentro de mim, ninguém percebia que eu tinha depressão nessa época, só queria cuidar da parte do álcool. Tá? Então o que acontece? Só que com o passar do tempo essa situação foi piorando, mas eu não aceitava esse meu lado. Eu não aceitava esse meu lado de jeito nenhum. Porque a gente vive no preconceito, aí dentro da gente mesmo, a gente tem preconceito com a gente mesmo. E tem a relação do conhecimento também, né? Tem. Porque antes era mais difícil também. Era mais difícil porque era uma sociedade que, tudo quanto é maluco, até hoje é assim. É um lixo. A sociedade burocrática. Não sei ninguém que está ali na esquina. Portanto, eu aprendi uma coisa, depois quando eu voltei para cá, já adulto, para cuidar da minha parte aqui, aonde o Dr. Cláudio está comigo até hoje, aonde eu conheci a Viviane Tinoco, aonde eu conheci várias pessoas ali, aonde eu digo que eu inaugurei o Raul Seixas,
onde eu voltei lá para cuidar de uma parte de novo, que foi a parte do álcool, a parte das drogas, que me levou a tentar um suicídio sério. Então voltei para cuidar desse lado de novo. Mas só que com o cuidado que eu estava me tratando ali, foi onde esse médico descobriu esse outro lado meu. E descobriu um jeito como eu poderia aceitar me tratar sobre isso. Eu queria saber como é que foi que você descobriu como é que você se autoaceitou, né? Eu falo uma coisa, quando eu inaugurei o Raul Seixas, eu vinha para o tratamento, eu era o último a sair. Tá? Era o último a sair. E tinha a doutora Viviane Tinoco, o doutor Cláudio ainda está lá ainda, a minha primeira enfermeira que eu falo, a 01, que é a Marilza, né? Que é a mãe da Márcia, que a Márcia hoje trabalha no Viate, Márcia Regina. Então, minha primeira enfermeira foi a mãe dela, né? Então, o que acontece? Quando eu vim para o Raul Seixas, eu não falava com ninguém. Eu era travado, num mundo isolado. Às vezes chegava tudo sujo de sangue, arrumava confusão na rua. Eu arrumava confusão na rua, eu tentava coisas sobre mim, eu tentava mesmo. Tá? E para mim chegar aqui foi um ponto muito sério, onde eu tentei uma coisa muito louca. Muito sério mesmo, que sabe, acompanha essa minha história, que foi muito louca mesmo. E nessa situação eu procurei minha família de novo, onde bateram a porta na minha cara. E procurando tratamento também, em alguns lugares não me aceitavam. E por incrível que pareça, gente, é onde eu falo assim, hoje eu conto essa história, uma história de uma criança, né, que veio cuidar de uma parte, né, do álcool, onde não tinha infância, cuidou dessa parte. E nesse mesmo lugar, ele já retornou adulto. Retornou adulto, isolado do mundo, onde um médico, antes de sair da sala dele, muita gente não acredita, mas eu tenho como provar, sair na camisa de força. Dessa camisa de força, onde eu fiquei isolado, na curva, conheci muitos amigos ali dentro. Eu fui descobrir o que é família. Eu fui descobrir o que é viver nesse mundo que a gente vive. Nesse mundo onde os fantasmas nos assombram dia a dia. Onde o nosso pensamento só pensa em suicídio. E tudo isso eu descobri através da curta, daquela camisa de força. Onde, quando o doutor Pedro me deu alta, eu fui na sala do meu mestre, doutor Cláudio, agradeci. E aconteceu uma coisa lá dentro também, né? Muito baixinho. A gente teve a rebelião lá dentro, e coitada da doutora estava de plantão lá, a gente sofreu com a gente lá dentro. Mas aí eu comecei, através de um cavalete, a descobrir como, através daquilo que esse médico me deu, aquele cavalete que para mim, eu falo até hoje, são 3 madeiras, em pé, onde eu falo que meu cavalete é um grilo andante, mas eu tenho ciúme dele. Porque ele não tem luxo não, mas a história que ele carrega ali, a história do S, naquele cavalete que eu tenho lá, já está quase todo comigo, é uma história de um presente que eu ganhei de uma pessoa que para mim foi muito especial na minha vida e vai ser sempre. Onde eu falo hoje em dia, ele não foi só meu médico. Ele foi um amigo. Ele foi um pai onde descobriu o que o filho precisava. Onde eu falo que essa camisa de força para mim hoje foi um cartão de visita, de passagem, para uma vida nova que hoje eu tenho. Através do que eu aprendi aonde, o encaminhamento dele para onde? Para o Museu do Inconsciente, onde eu comecei na cerâmica. Ali eu comecei a descobrir que aquela senhorinha que eu via no meu passado, na minha infância, quem era, a importância que ela tem até hoje, e vai ser sempre a importância que tem na nossa história, na nossa vida da saúde mental. O que é você tocar numa cerâmica? O que é você mexer numa argila? O que é você se encontrar através de uma tela? Você lembra dessa primeira emoção? Sinto até hoje.
A primeira vez que eu toquei numa argila, amiga, numa cerâmica, foi até com o professor Zé Luiz. Inclusive, aqui no trilho do engenho, tem essa história minha. Aqui no trilho do engenho tem essa história minha. Tiago, pode falar sobre isso, da cerâmica que eu comecei com o professor Zé Luiz lá atrás, lá no ateliê Fernanda Diniz. Aonde, quando eu peguei pela primeira vez numa cerâmica, eu comecei a sentir umas coisas diferentes. Que coisas que quando a gente está nesse mundo louco, a gente não percebe. Como a natureza é bonita. Como uma coisa simples de tocar pode fazer você sentir vida dentro de você. Quando eu comecei a fazer os desenhos também na cerâmica, e aqueles desenhos, passando as mensagens naqueles desenhos. Mas em si, eu me encontrei mais assim na vida, como o Edson, que eu sou hoje, quando eu passei para atender o Museu do Inconsciente, lá em cima, fazendo minhas telas. Foi quando eu comecei a entender o que uma pessoa, tá? Uma pessoa que no meio de vários, inteligente na época, né, só homem, né, aquele preconceito machista, mas aquela senhorinha, aquela pessoa que estava lá, superou todos eles em relação a cabeça era diferente, né? Cabeça diferente. Descobrir que na saúde mental nunca é tarde, às vezes, para botar alguém num sentido certo da vida. Descobrir que o carinho, não só medicação, mas o amor e o carinho e o respeito é importante na vida de uma pessoa que vive nesse mundo. Por isso hoje eu agradeço. E quando eu falo assim, eu levo a bandeira para Nilce da Silveira, para onde eu for, eu carrego. Já tentaram me tirar daqui, já me convidaram para sair daqui. Mas daqui eu não saio. Não sou baba-ovo de ninguém. Mas aqui, eu sou aquele cara, aquela criança que não teve a infância, não teve pai. Aos 12 anos, para te ensinar o caminho da vida. Não teve uma mãe que na hora que ele sentava no canto para chorar e ter um colo para deitar, aqui encontrei. Todas as pessoas de relação que te ajudaram estão aqui, né? Olha, eu queria agradecer muito, se eu puder falar o nome de todo mundo que passou na minha vida, foi importante, se você me permitir. Permito, com certeza. Deixa eu só beber um pouquinho de água, porque e aí, quando você muito vai gente. bebendo água, eu vou te perguntar uma coisa. Você disse essa relação com a família que foi muito complicada, ela é complexa. Mas como a gente conversou aqui antes de entrar lá, que foi o seu irmão. Sei que é um momento muito sensível, né? Mas é importante você falar que teve essa pessoa, né? Vamos botar assim, ó. Eu tive sim. É um assunto que quando eu falo dele, ainda mexe um pouco comigo. Eu quero deixar ele descansar um pouco em relação a isso, porque o último sonho que eu tive com ele estava feliz. Por incrível que pareça, pode ser coisa de doido, como se fala, coisa de maluco, mas não, para mim não. Foi uma mensagem que ele mandou para mim. Porque durante um bom tempo, antes de ter o que eu tenho hoje, eu só sonhava com ele. Só coisa ruim. Ele às vezes chorando, me olhando chorando, ele às vezes esticando a mão, ele às vezes me tirando de dentro da ribanceira. Porque meu irmão, para mim, quando eu dormia na rua, foi meu pai, foi minha mãe. Ele levava alimento para mim. E se via que o tempo mudava, ele levava cobertor para mim. E ele era garoto de rua também. Meu irmão tem a história triste. Tá? Ele, antes de sair de casa, lá do meu padrasto, né? Ele saiu aos 15 anos de idade. Porque ele não poderia, quando criança, ele urinava na cama e meu padrasto era covarde. Se você urinasse na cama, ele não ia dar castigo naquela hora. Ele esperava o tempo mudar, esfriar, ficar bem gelado, e pegava de madrugada com roupa e tudo, jogava dentro do tonel de água gelada e botava ele para dormir todo molhado, aprendendo a não mijar na cama. Isso era quando eu não pegava a valha de goiabeira, para lá a gente todinho, deixava todo banhado. Então foi uma vida assim, meio complicada, né? Ao ponto onde eu falo hoje em dia, né? Quando eu saí de casa, a única coisa que eu me lembro foi da surra que ele me deu um tapa na cara e mandar jantar as coisas de boca e rua. E fiquei sabendo que antes dele morrer, ele morreu de cirrose.
E fiquei sabendo antes dele morrer, ele falava muito meu nome, porque ele queria falar comigo e pedir desculpa. Mas era um cara tão orgulhoso que eu não perdoei ele depois, pelo jeito de ser já. Então. Tem a maturidade também, né? A gente vai. Independente, mas. Olha, eu vou falar assim uma coisa para você, amiga, de coração. Eu agradeço muito, como eu estava falando a você. O Museu do Inconsciente, em primeiro lugar, não vou deixar de agradecer o Carlos Raul Seixas. De lá, Dr. Cláudio, Viviane Tinoco, a Marisa, ainda não falei, a Mônica, e outras enfermeiras que passaram lá, que conhecem a minha vida de lá. Então, agradecer que sempre me trataram com respeito, essa equipe do Raul Seixas. Depois, Museu do Inconsciente. Primeiro, professor José Luiz, tá? Glória Cham, Gladys Kim Cariol, doutora Luísa, doutor Eduardo, que está lá até hoje, tá? E a Priscila, também, para mim, foi uma pessoa que sempre me respeitou. Tá? Então são pessoas que passaram na minha vida lá no museu que marcaram. E muitos ainda estão lá ainda. Aí vem para o Trilho do Engenho também, onde fui tratado como ser humano, com todo respeito. O do Raul Seixas, por mais que eu passei pela camisa de força dopado bom tempo, ser o último a sair, mas eu passei a entender depois por que era necessário. Porque poderia muito bem ser rebelde para largar o tratamento e abandonar e voltar para a rua. Mas eu queria me cuidar. Então, onde eu falo, até hoje, quando eu vou lá fazer o bolo fora para os amigos, eu falo para os amigos lá. Não adianta a gente fazer um tratamento se você não dá 50% da sua disposição. Dá 50% da gente, 50% do médico. É 50%, meio a meio de cada um. Porque acho que o médico ele não sai de casa também para vir cuidar da gente à toa. Não é só pelo salário, é porque eles amam a profissão que tem. Então, se você tem uma pessoa na tua frente que dá a vida dele para cuidar da nossa saúde, não custa nada a gente também chegar com 50%. Se a gente quer ser feliz nessa vida, se encontrar, a gente tem que se entregar. Porque, rapaz, eu falo assim, eu vim do inferno. E quando eu falo, eu vou falar o que eu estava falando assim. Hoje eu falo assim, eu vim do inferno. Eu vim do inferno. Eu posso falar isso que eu vim do inferno. E estou chegando no paraíso. Eu estou chegando no paraíso. Porque eu falo uma coisa muito importante para mim mesmo hoje em dia. Se de hoje para amanhã vier a falecer, eu vou morrer feliz. Porque desse inferno que eu vim, eu lutei, eu fui guerreiro. Guerreiro ao ponto de me olhar no espelho e descobrir que eu sou capaz. De me entregar ao meu tratamento. Durante um bom tempo, eu só andava dopado de remédio aqui dentro, vocês não possam imaginar. O que é ser dopado realmente? Você pode andar com o arrastando e babando. Que a dosagem era alta. Tinha médico e cuidadores que tinham medo de mim, porque eu era um cara que eu não prestava. Eu não prestava. E só tinha uma pessoa aqui dentro que realmente, nessa fase, como amigo, que eu comecei a julgar como amigo, foi a nossa porta-bandeira. Elisama. Era a única que entendia quando passava pelo pátio. Olhava para mim e já sabia quando eu estava triste ou quando eu estava feliz. Era a única com quem eu sentava e conversava. Mas o que acontece, gente? Eu descobri através de tudo isso, que essa equipe que eu conhecia aqui dentro, depois da minha curta, o que queria sobre a minha vida, o que queria fazer comigo. Porque eles não vêm para cá para nos julgar, nem tampouco para fazer mal para a gente. Ao contrário, eles vêm para cuidar da gente. Que seja um psicólogo, um psiquiatra, um cuidador, um enfermeiro, uma professora de arte, uma pessoa maravilhosa como você, tá, que me convidou para fazer essa entrevista. Então são pessoas que estão aqui para se entregar. A única coisa que me incomoda ultimamente, eu não vou falar, desculpa, porque senão eu vou arrumar. Não arrume, pelo amor de Deus. É ver certas coisas que mudou. É onde você entrava, você via uma sala de artesanato cheia. Uma sala cheia de pacientes, não vou falar cliente, paciente, sentado em volta daquela mesa,
como eu ficava, fazendo, ou que seja, uma poesia, ou que seja, escrevendo uma letra de samba, eu estava desenhando no papel, estava desenhando uma tela, aquela sala hoje em dia não existe mais. Então isso, para quem vem de lá e vê muitos amigos às vezes, sem nada para fazer, sentado num banco, ser um professor como tinha antigamente, de música, de violão, essa hora era barulho, era samba, era pagode. A gente tinha o nosso grupo de pagode. Então, são coisas que às vezes a gente vai em certos dispositivos ver. Por quê, doutor? Sabendo que isso faz bem. E ali você tem um jeito de descobrir como aquele paciente, aquele cliente quer dar sua mensagem. Então essa é uma das coisas que às vezes... É, uma questão que é interessante, né? Que eu, como sou uma oficineira de teatro, não é a música, mas a gente às vezes também usa a música como elemento da oficina, eu vejo como a gente descobre talentos, né? Pessoas que escrevem. Isso! Eu já dei aula para atores no CAPS, pessoas que adoram ler livros de teatro. Então, olha, assim, nessa sua passagem por lá, você também tinha essa percepção das pessoas? Eu no começo, eu não via como era importante esse lado, né? Porque quando a gente sai desse, começa a acordar, até acordar desse mundo nosso normal, que está num movimento meio louco mesmo, tu não enxerga. Mas com o passar do tempo, foi como eu te falei, a camisa de força para mim me deu essa visão. Foi onde eu conheci vários artistas. Você tem que ver quando a nossa professora de teatro lá no museu, quando faz peça, todos os pacientes, todos os clientes participando, alegres, sorrindo, entendeu? Então são coisas assim que às vezes eu acho que em certo dispositivo tem que acontecer também. Aonde às vezes eu vejo assim alguma coisa, eu posso, sei lá, vamos falar assim uma coisa agora que eu venho percebendo. Eu trabalho hoje em dia, carteira assinada, graças a Deus, e agradeço muito a doutora Érica, que deu essa força, ao Marcelo Vale, que deu essa força também, tá? De ser hoje um funcionário, onde às vezes eu até brinco, falo assim, não brigo não, fala a verdade, não tarja preta de carteira assinada. Mas ser tratado assim, hoje eu me senti mais ainda ser tratado como ser humano. Essa oportunidade. Então, às vezes eu vejo, tá, o que a doutora Érica quer fazer no Instituto. Ela quer fazer um projeto que eu ando percebendo muito importante. A gente tem que agradecer muito a doutora Érica. Na verdade, tem muita transformação dela, né? Tem. A mão dela aqui é muito potente em vários pontos, né? Falo às vezes até que, me chama até às vezes, tem umas pessoas, eu vou falar, eu não tenho papo na língua, não tenho que falar. Tem as pessoas que falam que eu sou até baba-ovo da doutora Érica. Não sou baba-ovo de ninguém, não. Ao contrário. Eu sou um cara que eu gosto de ver muito e pesquiso muitas pessoas. Eu comecei a analisar muito o ser humano em relação a algumas coisas. Tá? Porque na saúde mental, eu tenho uma questão comigo muito importante, que existe o preconceito ainda em relação à saúde mental, em relação a nós pacientes. Porque para muitos cuidadores, muito médico, o mais importante, que precisa mais de ajuda, às vezes é aquele que está quebrando tudo, é aquele que está xingando, não aquele que está em silêncio no teu cantinho, com lágrima descendo. Isso é preconceito. Às vezes, eu sofri preconceito em relação a isso aqui dentro. Do médico, cuidador, olhar para mim e falou assim, você está de frescura, você pode estar de alta. Eu estou de alta. Então por que eu voltei para a curta? Por que fui internar na curta? Poxa, cada um é diferente do outro. A saúde mental não é igual, gente. Cada um é diferente do outro. E a questão da saúde mental, a Camila até pode, se ela quiser me perguntar, sentar aqui para falar, tem uma questão muito silenciosa também, né, Camila? É muito silencioso. Às vezes a pessoa está com um quadro, né, está com uma depressão e você não sabe. Não sabe. Vamos botar assim. Aquele tipo assim, às vezes você está dentro de casa, do nada daquela vontade de chorar. Sim. Daquela angústia. Né?
Aí a você gente não se... sabe por quê, né? O motivo. É aí que começa. Só que a minha, ela já vinha acompanhada já por vários sofrimentos da vida. Só que eu não aceitava esse outro meu lado. Que quando eu fui até fazer a perícia a primeira vez, né? O médico olhou para os laudos e falou assim, pô, isso é o quê? Resultado do jogo do bicho? É tanto X, não sei o quê, 60 não sei o quê, 30 não sei o quê. Eu virei para ele, doutor, eu não estudei para isso não. Isso é o código das doenças, aí depois que eu descobri o que é cada uma delas. Bate. Você sabe o que é você, tá, vamos botar assim, você tem uma cabeça, de repente, onde para você a única coisa na tua vida que você precisa naquele momento é deitar e não querer acordar mais. Você sabe o que é você não ter um pensamento decente dentro de você? Agora, Edson, qual a importância de você ser diagnosticado, descobrir o que você tem? Né? Porque às vezes você fica sentindo um monte de coisa, mas você não sabe o que você tem, né? A doença que você carrega. E qual a importância disso? Olha, a importância para mim ter descoberto tudo isso foi saber como trabalhar esse lado. Tá? Trabalhar esse lado para mim foi muito importante. E aí é onde entra nisso o que me mostrou. Me mostrou uma coisa, enquanto você não vê seus fantasmas, você não vê aquele que assopra atrás de você, você não vê como é que é aquilo, o que significa aquilo, você não sossega. Mas quando você consegue trabalhar esse lado, você já consegue ver seus fantasmas, seus demônios, gente, você dá a gargalhada para ele, você dá aquele sorriso para ele, você faz o que você faz assim, um jeito de tentar superar, porque é uma briga, é uma guerra dentro da gente, conseguir superar isso. É uma guerra. Mas a gente não é fraco. O ser humano é capaz. O ser humano é capaz. A gente não é fraco. A fraqueza vem a fraqueza vem da alma. A fraqueza vem da alma. Mas a nossa fortaleza vem, sabe de onde? Do coração, do pensamento. A mente é muito capaz de botar você, produzir você num jeito para você superar muita coisa. E uma das coisas para você saber superar, aonde eu aprendi nessa minha vida, sabe? Que a gente escuta muito, né? Aquele eu falo assim, não falo ditado, eu falo aquele deitado, né? Não é ditado, é deitado. Esquece teu passado. Eu falo assim, gente, eu esqueci meu passado. Nem pensar. Por que eu vou esquecer meu passado? Se meu passado está sempre batendo na minha frente, ali no meu futuro. Esquecer do passado é você não saber falar da vida, porque você falar da vida, para falar da vida, você tem que aprender a viver a vida. E viver a vida é saber que você tem um passado, que ainda vai passar na tua frente. Então, esquecer o passado é burrice. No passado você chorou, você fez pessoas chorar, você ganhou, você perdeu. Isso tudo bate na nossa porta, quase todo dia. E se bater de novo, como é que você vai saber superar isso? Mas é importante que a gente esteja no aqui e no agora e que o passado não é penitência, é referência. É isso aí, amiga, Né? referência. Qual o seu nome? Suelen. Suelen. Eu tenho que falar aqui para as pessoas ouvirem, porque a gente precisa do microfone. E é importante, né? É. Suelen, por favor. Bom dia todo mundo. Eu acho que é importante a gente levar com a gente todos os dias, por mais difícil que seja, que o passado passou, não tem como mudar, mas ele serve para muita coisa, ele serve como uma referência, para que os erros não se repitam. O importante de tudo é aqui agora. O futuro também não é importante, porque o futuro a Deus pertence. Eu posso sair daqui, levar um tombo, bater a cabeça e morrer. E aí? Eu gastei o meu tempo aqui agora com o futuro que não está. Acho que é isso, né? É isso aí, amiga. Assina embaixo. Assina embaixo. Porque se você esquecer do futuro, você não vai saber como fazer. Vai ter a base. Tem uma base para superar ele de novo. Sim. Entendeu? E o futuro, só a Deus pertence. Sim. Só a Deus pertence. É como Tá? aquele ditado também que minha mãe me dizia, não ser maldoso, mas ter a maldade para quando a maldade chegar perto de você, você saber Supera. defender. Se defender. Né? E o melhor escudo para isso tudo é o nosso passado. Sim,
Sim, para superar tudo que vem acontecendo. sim. Tá? Porque aquilo que eu falo assim, o passado está sempre batendo na nossa porta. Você pode ver isso. Hoje em dia, pra gente se defender, acho que sempre, mas principalmente hoje em dia, é simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. É os dois lados da moeda, dualidade, dia, noite. É como se a gente andasse num abismo todo dia. Sim, mas se virar a moeda, olha lá. É, Lindo, o dia e- amanheceu. Amanheceu e é rápido. É, É rápido. é É rápido. rápido. Gente, para vocês verem, isso é um papo cabeça. Sim, Vocês de louco, entenderem, mas... quando vocês entenderem o que é ser para essa sociedade burocrática que acha que a gente é louco, eu acho que essa sociedade é mais louca do que a gente. Tá? Sim, maluco não existe no céu. Não existe né? não, Luciano, não. Medicina, psiquiatria, Vamos botar, não. qual é o seu nome mesmo? É Suelen. Sueli, eu vou falar assim para você. Hoje eu escuto muita coisa na minha vida onde tem médico fala assim, temos que tirar isso da cabeça do Sueli e chamar ele de maluco. Não. Eu falo uma coisa, Sueli, eu gosto de ser chamado de maluco, sabe por quê? É, Hoje eu sou feliz, cara. sim. Eu sou Mas feliz, é muito muito você saber feliz. que é um bipolar, porque uma pessoa que gosta de cores assim, faz esse tipo de trabalho, é um bipolar. Você me deixou feliz quando eu entrei aqui na sala e vi que você está usando Eu sou um bipolar trabalho também, meu. eu me identifico. É um Somos trabalho meu. irmãos E ainda de- vou falar assim, esse trabalho aí, sabe quem usou? Ah, Quem usava? ah, Agora eu vou contar um pouco dessa minha alegria para você. aham. Esse rapaz, ou esse cara, eu não gosto de falar assim, Sim, é senhor, não. Tá? É como eu falo assim, aqui eu tenho 26 anos, lá fora eu tenho 62, aqui dentro eu tenho 26, lá eu tenho 62. Hoje, através do que eu falo pra você, eu consegui fazer do meu passado um escudo. Um escudo esse, aonde, através da arte, onde hoje eu carrego o pincel, que hoje em dia é minha espada, tá? Eu consegui superar muita coisa na minha vida. Uma delas é superar aquele transtorno que eu tinha em relação à minha família. A segunda é em relação a essa sociedade burocrática, não é burocrática, é burocrática, os dois juntos. que acha que a gente que se cuida, se trata, se acha, se encontra diferente, quer ser feliz, doente mental, é como se fosse um Zé Ruela, um Zé Ninguém na nossa vida. E não é assim. Temos que demonstrar isso ao contrário. Ao ponto, como eu estava falando hoje, por que eu sou feliz? Através do que eu fiz esse escudo, agora eu vou falar da minha felicidade maior. Que através de botar faca na madeira, de botar corda no pescoço, para se morrer enforcado. Tudo E outras da coisas, sociedade e outras burocrática, coisas. confunde tudo. E outras Cada coisas. CID é um CID, cada doença é É uma uma doença, doença. cada enfermidade é uma enfermidade. Isso. Não tem como falar os malucos. Ah, gente, só, não. aceita, Aí eu vou gente, falar os assim, malucos, eu escutei mas- um assunto, tá, que realmente eu comecei a analisar e é verdade, o preconceito já veio do berço hoje em dia. Aonde você vê uma criança de 7, 8 anos, quando está passando com o pai, vê um saindo do carro e é o primeiro a falar assim, ah lá, pai, é maluco. Tá saindo do hospital de maluco. Tá saindo do CAPS, é maluco. Ele tem um colo. Ali já vem o preconceito dessa criança de 7 anos onde o pai não corrige. Aí já vem o preconceito que a gente sofre todo dia. Tem pessoas que pensam demais, outros que pensam demais. Isso. Não pode ficar no sistema porque fica falando coisas, proliferando coisas que não é para as pessoas burocráticas. Burocrática. É onde eu estava falando para você aquela hora assim, quando você falou que você é artista, que você gosta de desenhar. Eu falei para você, não pare. A arte fez uma coisa muito importante na minha vida. Uma delas é isso. É superar essas coisas. Por mais que ainda tenha meu lado nóia, meus fantasmas, que a gente não está curado. A arte terapia, não adianta o médico falar para mim que arte terapia, desculpe falar isso, cura. Tá no Totalmente DNA. não cura. Mas a terapia, a arte terapia, ela te dá uma noção como você sobreviveu a algumas coisas, alguns fantasmas na vida. Sim. Isso te ensina. Aonde hoje em dia esse Edson Luiz Antunes, eu não gosto de falar meu nome todo por causa do meu sobrenome, mas é o Edson Luiz Antunes, tá? Conhecido aqui dentro no Instituto Nildo da Silveira, no Museu do Inconsciente, funcionário do Travessia, onde eu tenho um prazer enorme de trabalhar lá, onde eu tenho um ateliê, onde eu recebo visita, onde eu conto um pouco dessa minha passagem, dessa minha história lá. Lá onde
pode. Verdadeiro Vários, brinquedo, né? vários pacientes, vários clientes não sabem que lá rola várias coisas, como arte, aula de arte, de pintura, Olha, macramê, e outras coisas que tá rolando lá. eu E preciso. quem não sabe desse espaço, então, É caro a precisa. mensalidade? Não, tudo de graça. É só ir lá no Espaço Travessia, você vai gostar, é tudo de graça. Para o Grão Marcelo beleza. Vale, é para os pacientes, é para os moradores em torno daqui, é espaço aberto. Então, falando sobre isso, hoje esse Edson Luiz Antônio, mais conhecido, que eu gosto de ser chamado Edson LA2. Uhum. Antigamente, Edson LA inconsciente, mas é Edson LA2. Ai, que adoro. Ele é feliz porque através da arte terapia, do que ele conheceu aqui dentro, essa família que ele tem aqui dentro, ele tem pai e mãe, que é médico e cuidadores, ele é casado pela segunda vez. Nossa. Aonde minha verdadeira obra de arte está em casa. Meus 2 filhos. Onde sim. um 6 anos, de 4 anos. Olha só. Aonde o nome dele é Theo, que tenho o maior prazer de falar, é Theo Ian. E uma pessoa que eu amo muito, que é minha companheira. Bom, Que me ensinou o que é falar com o coração, não com a voz do corpo. Bom, sortuda. E você também. Aonde eu fiz do meu passado, para você, esse escudo. E esse escudo que eu carrego do meu passado, que está blindando essa família que eu tenho. Sim. Onde e meus filhos que eu tenho. E essa equipe maravilhosa que eu conheço aqui no Instituto. Deixa o seu Gosto. endereço. Eu vou aparecer. Depois eu passo. Quero aprender arte. Obrigada, tá, Sueli? Obrigada a você. Edson, você falou uma coisa importante aqui, né? Que é... A arte, ela não cura totalmente, mas é um conjunto, né? Que você vem com a terapia, aí você traz tudo para mexer com a mente, para que você elabore melhor todas as suas questões. É um processo, né? É um processo, é onde eu brinco quase com todo mundo. Como você vai estar curado? Eu vou te fazer uma pergunta. O seu salário, vou entrar nesse detalhe agora. Com esse salário que você ganha, o que acontece todo final do mês, quando você ganha esse salário? Você fica... Agora é um papo louco, né? Tem muita coisa para pagar. Aí quando chega, de repente, Não bate. não bate. Chega nem no final do dia, o dinheiro já acabou. O dinheiro nem bate na conta, porque quando ele bate, ele já vai embora. Aí, para você ver, são coisas simples, né, na nossa vida rotineira, que você não percebe que mexe com a nossa mente, mexe com essa nossa parte. Sim. Então, como curar uma coisa que você hoje em dia, você acha que às vezes sai para passear? O que é passear, gente, hoje em dia? Eu tô cansado de falar isso. A gente fala assim para mim, mas você repete isso. Mas eu tenho que repetir. Eu posso estar sendo radical. O que é sair para passear? Alguém sabe dizer o que é sair para passear hoje em dia? Não, as pessoas não têm muito tempo para isso, né? Já começa por aí. Tempo pra quê? Pra passear. Passear, amiga? Eu já acho o seguinte, o Edson, tarja preta. Não, o Edson, tarja preta, já acha o contrário. O Edson maluco, nóia. Eu fui garoto de rua. Eu vi vários jovens sair para passear na época dos anos 70, 80. Para baile, com cordão de prata, disputar para ver quem usava mais grosso. Pegava o ônibus, voltava de ônibus de madrugada, chegava em casa. Casalzinho ia para a praia, para a carrocinha de cachorro-quente, não era quiosque. Sentava, ficava a noite toda em frente a uma praia, comendo cachorro-quente, pagando, com dinheiro no bolso. Várias crianças brincando em frente à sua casa, de golzinho, pular corda, jogando peão. Isso, para mim, era sair para passear. Quando o pai da gente falava assim, a gente chegava e falava assim, pai, eu vou ali. O papai vendo Silvio Santos, seja qualquer programa naquela época, preto e branco, chegava o filho, pode ir. Ele continuava sentado porque ele não se preocupava que de repente o filho poderia sair naquela porta, como hoje, levar uma bala perdida na cabeça. Então a gente não sai para passear, a gente sai para aventura. Desculpe. Isso para mim é uma aventura diária que a gente tem. Aonde bala perdida só mata inocente. Esse é meu lado revoltante hoje da sociedade, que pensa que a gente sai para passear. Eu não sou contra quem sai, porque eu saio com meus filhos, eu saio com minha esposa. Mas eu sou cauteloso em relação a isso hoje em dia. É porque hoje a gente sai sem a segurança, Gente, né? você não pode usar hoje em dia
como se fala, né, aquela coleira de casado, está arriscado a perder o dedo, né? Você está sentado hoje em dia num local, num shopping, numa praça de alimentação, daqui a pouco tá tiroteio, tá correria, assalto na joalheria, como antigamente, se sentia seguro. Hoje em dia, se chegarem até para mim falar assim, uma outra segunda pergunta que eu falo assim, a gente vive confortável em casa hoje em dia? Tem alguém confortável dentro de casa hoje em dia? Você sabe me responder? Você sabe me responder? Eu, Alguém aqui sabe me responder? O que é confortável? tá seguro. Aí que tá. Você está confortável ou seguro dentro de casa? Nem confortável porque falta segurança. Não. A gente está seguro, amigo. Acho que aqui quem tem minha idade vai lembrar. Tempo bom quando a nossa casa não tinha muro alto, né? Aquele jardim de 11 horas. Onde eu fazia aquelas casas bonitas. Você poderia mostrar para todo mundo sua casa era bonita. Tinha quintal, né? Tinha Quintal, bicho. você passava do outro lado da rua, você via aquela família numa varanda lá no fundo, né? Almoçando, jantando, com as crianças, né? Brincando numa época gostosa, né? De passarel. Né? Hoje em dia, Hoje em dia a gente vive tudo aprisionado dentro de um monte de edifício. você faz uma casa, Dentro de você casa tem... e é difícil. As porque crianças- já- Você Olha, compra eu uma tenho casa, amigos não, que você moram- compra, eu escuto assim, pô, comprei uma casa bonita. Vamos lá ver, tá? Você chega lá, em primeiro lugar, você vê um muro alto, cheio de cerca, toda pichada. Já começa por aí. Aí se você fala assim, pô, eu moro num lugar confortável, porque eu moro em tal andar. Gente, esquecer que tem drone hoje em dia, o que deu pouco tempo na televisão? Os caras tudo de drone, né, vendo os moradores dos apartamentos. Aí de repente, né, você tá no love, né, com seu marido, ou com seu namorado, então visite filmando com drone, porra. Que conforto a gente tem? Que tem até o Homem-Aranha agora que sobe pelos prédios. Aí eu falo assim, gente, quem é doido nessa história? A gente tá aqui dentro se cuidando, se tratando, ou essa sociedade burocrática não tá vendo isso aí fora? Eu escuto muito assim, nada contra, né? Porque é de cada um e a vida é assim hoje, mas amigos que moram na Zona Sul, que moram em apartamentos bem pequenos, né? Porque lá, para você alugar um apartamento, tem que ser uma kitnet, porque o dinheiro, né? Quanto maior, mais caro. E aí eles falam pra mim, não, ela, mas eu moro aqui na Zona Sul, mas o meu quintal é a praia. Mas você mora num lugar desse tamanho. Então, assim, muita gente que mora hoje na Zona Norte tem mais qualidade de vida. Mas, Porque moram ainda em casas grandes, né? hoje você vê carnaval hoje em dia? Aí que tá outra pergunta sagaz, cara. Qual a O que que é pergunta? carnaval? O que que é carnaval? Qual a pergunta? Você vê carnaval hoje em dia? Qual o seu nome? Meu nome é João. João. O João tá perguntando. Olha só, em relação a carnaval, na época que eu era jovem, eu via carnaval sim. Brincava muito carnaval no Bairro Chique, lá em Niterói. Caramujo. Muito carnaval. Ia para Amaral Peixoto, ver desfile. Me sentia seguro. Eu me sentia seguro. E hoje em Tinha dia? o bate-bola, a gente vestia de bate-bola, a gente se sentia seguro. Hoje em dia os caras botam bate-bola pra sair na briga, pra puxar a revólver pra matar o outro. E hoje você tem um pouco de receio do bate-bola, você não sabe quem tá ali dentro, né? Não sabe, você não sabe, você não Ficar sabe. meio assim, Hoje, cabreiro, né? Você antigamente, nessa época, você saía com seus filhos seguros pra brincar o carnaval. Nessa época Porra. tinha uma turma de bate-bola de piedade, União 2000. Era 300 componentes, várias moleques saíam. Criança, Eu pra cidade, você alugava onde ia pra cidade. Você podia curtir. Hoje Tinha- em dia, Hoje em tinha- dia, onde tem os assassinatos no meio da guerra, rua. hoje em dia é Mas guerra. onde chega aquela questão que eu falei pra vocês. A gente sai. É guerra. É guerra. É onde eu falei. Ridicularizado. É guerra. É onde eu falei aquela hora pra vocês. A gente sai pra passear ou sai pra aventura? Aonde ela tocou um assunto, aonde ela tocou um assunto aqui agora, que eu também gosto de tocar nesse assunto. Eu falo isso. Eu me sinto artista plástico, tá? Tudo bem. Eu sou hoje em dia um artista plástico, agradeço. Nunca fiz escola de belas artes, sou autodidático, fui descoberto no museu, tá? Aceito isso. Mas para mim existe uma coisa dentro de mim que às vezes, para me aceitar como artista plástico, eu paro e penso assim, o que é ser artista hoje em dia? Em relação ao que ela falou aqui. Artista para mim, gente, hoje em dia, é uma coisa que eu não percebia.
é um pai de família que tem 3, 4 filhos e ganha um salário mínimo. Um salário mínimo. Desse salário ele tem que pagar aluguel. Do aluguel tem que fazer as compras. E das compras, às vezes, tem que sobrar um dinheirinho para comprar tênis de um filho, tem que escolher para poder ir para a escola. Esse, para mim, é o verdadeiro artista. Que ele faz do salário dele um milagre, faz uma mágica. É uma mãe que hoje em dia sai de casa para levar uma filha para a escola. Onde, desculpe falar isso, a educação está caótica. Eu vejo umas coisas que acontecem que mexe até comigo. Porque antigamente o papai e a mamãe, quando a gente chegava da escola, pagava nosso boleto, né? Eu via muito isso. Eu chorava muito na minha infância por ter participado disso com a minha mãe e com meu pai. Sabe? E ver aquelas crianças passar, pai, aqui minha notinha hoje da escola. Boletim. Boletim, papai sentar assim, vamos corrigir. Onde está errado, dever de casa, vamos corrigir. Pô, hoje você vê criança, às vezes chega feliz, e por causa de um consumo besta, não dá atenção àquela criança que ele gerou, que ele fez, que é seu pedaço. Não dá atenção para poder ficar mexendo no telefone. Ou dá o telefone para criança, para Ou dá o telefone para criança mexer e aprender coisas erradas. Gente, o gostoso da vida não é você ter um telefone e mandar mensagem. É falar. O gostoso da vida é você, por mais que é longe, mas tira um tempinho, vai lá pessoalmente dar um bom dia. Como você está? Você está bem? Isso é importante. O gostoso da vida é o presencial, né? Isso, é As pessoas presencial. têm esse lugar, Sabe, acreditar Você que- falou, falaram de Vem cá, carnaval, Paula, mas por não favor. falaram sobre a base educacional. Se está oposta, o oposto nunca vai ser positivo, é pro negativo É mesmo. por negativo. O pai está fazendo isso, só que o aluno também está vendo o professor. Mas aí é onde eu falo, onde está o erro dessa educação? Tá onde está vindo? De berço. Educação. Porque os pais esqueceram disso. Aonde foi que antigamente, na nossa época de infância, onde um pai não levava o filho para tomar vacina? Hoje você vê várias famílias não levavam o filho para tomar vacina, não está nem aí. Quantas crianças estão morrendo de sarampo? Voltando, né? Catapora. Já tinha sido erradicado. É onde eu falo, Hoje tá funcionando. é onde eu falo, a sociedade burocrática. Aí eu falo assim, é um papo cabeça, é um papo não, é papo maluco? Pode ser. Mas são coisas que acontecem na vida da gente, que às vezes está em torno da gente, a gente não percebe. E que a gente precisa falar. Porque é falando que muda, ou que volta, ou que cria essa consciência para melhorar. Não sei se a gente vai voltar a ter tudo que a gente tinha antes, claro. Não, né? voltando, Porque voltando mais não. o mundo Voltando ele... mais Mas eu acho que a gente pode perceber que existem coisas que a gente pode repensar, Olha, né? eu falei num assunto até que antes de começar a gravação. São duas coisas que eu não gosto de comentar, né? Política e religião. Religião não gosto de comentar essas duas coisas para mim. Porque o que é política hoje em dia? Alguém sabe me explicar? E Ou política? não, só, dinheiro sempre foi. Sempre rolou dinheiro. Isso Eu não sempre falo rolou. religião. Não adianta falar que nunca teve corrupção, sempre existiu. Eu não falo religião. Mas se você perceber o que veio. Eu não falo religião, eu falo espiritualidade. Como um todo, a corrupção começou lá embaixo. Não é só comércio. Qual é o seu nome? Ana Paula. Ana Paula, a política para mim, eu como Edson, Noia, o doido, já vejo como briga de facção. Ah, isso aí é fato. Você não pode falar do PMDB, não pode falar do PL, não pode falar do PT. Se você fala de um do PT, aquele outro da outro partido está levando tapa na cara. Ou senão, então virou uma guerra. Virou Na uma guerra. verdade, a política, ela, de um tempo para cá, ela começou a destruir amigos, destruir Isso. famílias, né? Porque as pessoas brigam. As pessoas esqueceram de um grande detalhe que eu acho em relação a isso quando fala de polícia, que é a verdadeira amizade. Um político não vale mais do que uma amizade. Ah, não vale bem. Tá? Então, muita amizade está sendo perdida, se transformada em inimigos por causa de política. Então é isso que eu acho. Para mim é briga de facção.
Porque tem local hoje em dia que você não pode usar preto. Se você for de preto, eles te matam. Ai, que loucura. Te pergunto hoje, Edson, como você colocou em relação à educação, em relação à família, em relação à parceria, em relação a tudo, a sociedade em geral. Você acha que tem jeito? Olha só, eu não acredito muito que tem jeito, não. Então você concorda Para mim, comigo? eu concordo com você, amiga. Eu tô Mas, com pai, exi vou fazer mas, mais exi- tecido, é, acho que eu não- mas existe um detalhe na nossa vida. Pode assim. melhorar. Pode Depende de melhorar. cada um. Só depende de cada um. O que eu falei aquela hora. O que adianta? Você quer ser feliz, não quer? Não quer ser feliz? Lógico. Então, o que adianta você, de repente, querer ser feliz, mas não procurar essa força que você tem grande dentro de você? Vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar alguma coisa você acordar e olhar para você no espelho e falar assim, eu vou fazer isso e aquilo, mas não pensar em fazer de outra forma. Quando você falou anteriormente que o médico contestou você, né, nos teus laudos, mas quando você descobriu qual eram as suas doenças, que te facilitou muito se compreender. Foi o que Bastante, aconteceu bastante. comigo. Isso aconteceu comigo também. Então, aí já tá uma parte sua que já está te dando um caminho aberto. Agora só depende de você. Você já sabe o que você tem. Você tem um médico que te acompanha. Entendeu? Só depende de você, amigo. Que na noia a gente Agora eu vai... tenho que fazer minha parte. Na Agora é minha noia parte, como você falou. a gente vai estar sempre. Isso eu concordo com você, Tá. quando você colocou. 50% É, 50% do isso, é médico. 50% nós, 50% do médico. Está ali sentado te aturando. Mesmo naquela noia, como várias vezes no atendimento, chegaram de todo sujo de sangue. Você E todo fala mal. que não é baba-ovo, mas eu falo, não é médico, oficineira. Camila foi uma que no primeiro dia de trabalho dela, coitada, eu não falo um pouco igual você, eu despejei naquele jornal, quando você falou que você está no cantinho chorando, ninguém te presta atenção. Sim. Eu passei Então, muito. ninguém tá do Eu mal. passei durante, vamos botar assim, quase 7, 8 anos nesse cantinho sem falar com ninguém. Eu sentava lá no cantão do Raul Seixas, lá no estacionamento, e meu médico já sabia. Eu já chegava e falava para minha enfermeira, avisa ele que eu estou aqui. E às vezes chegava todo sujo de sangue, chegava todo mal. Mas eu ficava isolado. Porque eu achava que também nesse meio que a gente se cuida, sabe que tem uns que querem se cuidar e tem uns que só vão para Eles passeio. só vão para passear para tomar um laudo. E esses que vão para passeio que é terrível. Né? Aí que tá, existe aquele detalhe que eu botei na cabeça da gente, nada vem fácil. É tudo trabalhoso. É aonde aquele lá em cima quer saber se você realmente é guerreiro. Né? Ele já me deu face, aí eu falo, ele já me deu face 2 vezes, agora eu tô tendo que lutar. Obrigada, Mas Ana luta, Paula. Senhora. Nada, obrigada. Parabéns. Gente, é muito chato pra mim, né, ter que vir aqui e tirando as pessoas, né, porque a gente tem um tempo mesmo de programa. Não gostaria de fazer isso. E eu sei que o pessoal também tem que almoçar. E assim, já tá batendo ali 11h30, ó. 1 hora de programa. A gente nem sentiu, né? Aquilo, o papo cabeça voa rápido. Não vou rápido. Então, olha só, gente. Infelizmente, 1 hora de programa. Tinha que ser 1h30, né, gente? Que aí pelo menos a gente fluía mais. Mas enfim, existem umas questões que não pode ser 1h30, tem que ser 1 hora. E a gente fica aqui com saudade. A saudade é bacana, porque a saudade faz com que a gente retorne, né? Que a gente volte aqui pro estúdio. E, obrigada, Edson. Eu que Suas agradeço. redes sociais. Eu que agradeço, tá, o convite, tá? E agradecendo a liberação do Marcelo Vale lá do Espaço Marcelo. Travessia, tá, por estar participando hoje, que hoje é meu dia de trabalho, mas hoje ele me liberou. E é um espaço que eu convido a todos a conhecer. Conhecer o seu Eu ateliê. conhecer o ateliê, conhecer um pouco daquela história que tem lá, e não só o Espaço Travessia, como vários espaços que tem aqui dentro. Participar do Espaço Travessia, que tem sempre filmes lá, como ele disse, Isso. oficinas. O Marcelo é o coordenador, é uma pessoa muito Muito bacana, bom. muito especial, que recebe as pessoas e conta a história do Travessia também para todo mundo. O Edson está lá todos os dias, então quer conhecer um pouco mais da história do Edson, é só ir no Travessia. Isso, e Rede social. minha rede social no Instagram, né? Porque eu saí do Facebook, não gosto de Facebook não, eu gosto do Instagram. Tudo bem. Tá? É Edson LR2, tudo junto. Edson LR2. Edson LA2, segue o Edson lá, conheçam as obras dele, conheço a minha que está lá também, porque aí ela vai valer mais. Com certeza. Eu posso deixar só uma mensagem para as Pode, pessoas? deixe. Antes de eu sair do ar,
eu vou só passar assim, tentar passar um recado para vocês. A vida da gente é complicada, tá? Nada é perfeito. O que é perfeito realmente é o que Deus criou, que é a natureza. Mas a complicação que a gente tem diária tem como superar. E para você superar, como eu falei para a amiga aqui, procura dentro de você. Procura dentro de você que você vai conseguir. Não se isola dentro de casa às vezes, achando que você não tem nada. Sai de casa e procura uma ajuda. Seja guerreiro nessa vida. Se a sociedade acha que você não tem jeito, manda ela naquele lugar. Tá? É só isso. Seja guerreiro. Gente, obrigada, Camila. Obrigada, Sueli, Ana Paula, João, Marcelo, Luiz Borges, Caiana Lima, que faz a minha arte, minha filha, Cláudia Bastante, que divulga todo o processo aqui do programa. E o programa, ele fica no ar pelo Instagram, então todo mundo, independente de assinar o termo de compromisso que a gente vai assinar já, sabe que ele fica no ar, então a gente já se auto-autoriza, né? E deixa só uma mensagem rapidinho para fechar. Lise da Silveira, hein? Todo mundo deve inventar alguma coisa. A criatividade reúne em si várias funções psicológicas importantes para a reconstrução do psique. O que cura fundamentalmente é o estímulo à criatividade. Ela é indestrutível. A criatividade está em toda parte. Deus